Oi, gente, vamos conversar um pouquinho enquanto eu lavo a louça? No começo, quando a gente descobre que tá grávida, nossa, quando a gente deseja muito aquela gravidez, é a melhor coisa da vida. Você já ama, você se sente. Na verdade, são mil, né? E mil e umas sensações. Você ama aquela criança, mas você se sente perdida ao mesmo tempo, sente medo, sente angústias de não dar certo. Eu tive muito medo de perder aquele serzinho desde quando eu descobri que estava grávida, tinha todo o cuidado redobrado. Enfim, né? É aquela loucura. E é uma loucura boa, né? Quando é uma gravidez desejada, planejada, né? Agora, só que depois. Aí você passa toda aquela gestação escutando vários conselhos, vários palpites. Cada um tem o seu palpite, cada um tem o seu conselho, o que também não é ruim, é bom, né? Tem alguns conselhos que são bons. Até porque você vai ser mãe primeira vez, é bom, é importante ouvir as amigas, a mãe, sogra, quem tiver um conselho bom. Porém, o erro é você levar isso para sua vida. Porque cada mãe é uma mãe, né? Cada bebê vai ser um bebê diferente também. A minha mãe sempre disse que os filhos são igual aos dedos da mão. Nenhum é parecido com nenhum. São todos diferentes, né? Você olhar os seus dedos, um é mais gordinho, outro é menorzinho, outro é mais comprido. Então, se nenhum dedo da mão é igual ao outro, porque os nossos filhos também não serão iguais aos outros, porque os filhos dos outros serão parecidos com nós. Deu para entender? Ou seja, às vezes não, na maioria das vezes, quando é a nossa primeira gestação, o nosso primeiro filho, a gente acaba criando aquelas expectativas que as pessoas passam pra gente. E eu trabalhei muito tempo na saúde e sou da área da saúde. E então eu tinha uma visão assim, não, a amamentação tem que ser perfeita. Não posso deixar de amamentar o meu filho. Eu tenho que me esforçar. E quando eu via na área da saúde, na área hospitalar, na maternidade, via algumas mães se recusando a amamentar, ou né, não, parece que não fazia esforço para amamentar. Eu falava assim, puxa vida, mas que absurdo, né? Porque, enfim, julguei muito. E quando eu me tornei mãe, eu vi o quão difícil é. O quão difícil é essa parte, essa fase da amamentação. Que para as pessoas é tudo lindo, perfeito, né? Criam uma história, algo assim que é, nossa, é mil maravilhas. E realmente é, desde quando acontece de uma forma. Desde quando ela entra numa forma mais natural. Por que eu digo isso? Porque quem é mãe já sabe quão é difícil essa fase, entendeu? Que, gente, eu quando eu tive que amamentar a primeira vez, eu então me cobrava muito isso. Eu falava assim, não, eu sou da área da saúde, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que saber amamentar, eu tenho que saber a pega correta, eu tenho que dar conta disso. E o que acontece? Ainda sofri um pouco não, sofri um monte. Sofri porque onde eu tive a minha filha, no hospital onde eu tive minha filha, eu já havia trabalhado. Foi horrível. Ninguém foi lá me orientar. O que acontece? Fiquei 3 dias lá. E daí, no terceiro dia, que uma enfermeira... No segundo dia à noite, eu ia ter alta no dia seguinte, de manhã. No segundo dia à noite, uma enfermeira mais senhora apareceu lá e foi ver por que a criança chorava tanto, porque era uma das únicas crianças que chorava naquele hospital inteiro. E daí olhou a amamentação e ela falou assim, filha, essa pega está incorreta, não está certa. É por isso que você está sofrendo, é por isso que a neném não para de chorar. Ela não está conseguindo fazer a sucção correta.
Eu falei, nossa, eu achando que a menina tava mamando bem, que tava machucando meu seio, porque era a primeira vez. Entende? Tá vendo quanto que uma orientação correta ajuda e o quanto que a gente não tem que ficar se cobrando, a gente tem que pedir ajuda. E eu não pedi ajuda porque eu achei que tava tudo certo, né? Enfim. E ninguém também foi me ajudar antes porque achava que eu sabia. Mas parte do erro foi meu, que eu devia ter perguntado. Era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. Então eu deveria ter perguntado, mas não. Então, aí a gente cria essa expectativa da amamentação. Aí passa aquela fase. Passou a fase da amamentação, em que todo mundo já te julgou ali e tal. Deu para alguns dar certo, para outros não dá certo. O que é normal, porque esse assunto rende muito. É um assunto muito longo, então eu vou pular. Outro dia eu acho que eu vou falar só sobre esse assunto. Aí passou então uma fase de amamentação. Aí tem a fase das coliquinhas. Aí você fica pensando, nossa, mas por que essa criança tá chorando? Deve estar com cólica. Aí fica aquele desespero. Aí a mãe começa a se cobrar. Por que a criança tá com cólica? Porque eu devo estar comendo alguma coisa que está fazendo mal para essa criança e começa a cortar um monte de alimento. O que realmente a gente tem que fazer também é ver, né, certos alimentos realmente dão mais cólica. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a mãe acaba se cobrando por tudo que dá errado. O que dá certo, raramente a gente comemora, né, porque a gente acha que ainda sempre tem que melhorar. O que acontece é que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu sempre disse isso. E mesmo quando nasce uma mãe, ainda, conforme esse bebê vai crescendo, a mãe também vai crescendo junto. Então a gente vai aprendendo, cada fase, cada etapa da vida da criança, a gente vai aprendendo uma coisa nova. Então você nunca será uma mãe perfeita, porque a gente sempre se cobra isso, a gente sempre quer ser uma mãe perfeita. Então uma mãe de primeira viagem, ou de segunda, terceira que seja, porque eu tenho três crianças, mas quando eu engravidei, cada vez que eu engravidei, depois da primeira, eu pensei, eu tive os mesmos medos que eu tive no começo. Algumas coisas eu já estava segura, mas outras eu ainda tinha muito medo. Como são essas aí principais que eu falei, amamentação, cólica e falatórios, porque as pessoas acham que a gente, né, principalmente nessa fase aí nesses primeiros dias, as pessoas acham que a gente tá, nossa, 100% para ficar escutando palpites que não tem nada a ver. O que a mulher precisa nesses primeiros dias é de cuidado, de carinho, de acolhimento. É isso que a mulher precisa. É isso que a mamãezinha, né, como dizem, precisa. Não é de julgamentos. Então, mãezinha, se você está no seu primeiro filhinho, está tendo dificuldade de amamentar, dificuldade para cuidar, é assim mesmo. É uma fase e vai passar. E é uma fase que a gente quer que passe logo, assim como todas as outras fases. Que nem a fase que eu estou vivendo agora, do aninho e pouco para 3 anos. Que é uma fase assim bem terrível. Mas a gente tem que viver cada fase é uma fase, logo essa fase passa e começa outra fase e assim vai. O que a gente tem que pedir é graça e sabedoria para Deus. Ele nos ajuda, Ele que nos capacita, Ele que nos deu os filhos, né? A Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor. Então, Ele nos capacitará para a gente ensiná-los o caminho certo, o caminho da verdade e da vida, o caminho que fará eles prosperar, tanto fisicamente, né, tanto materialmente como espiritualmente. É só pedir para Deus capacidade, que Ele nos capacita. É isso que eu peço para Ele todos os dias, peço sabedoria para lidar com meus filhos em cada fase que estão passando. É isso, minha gente.
Outro dia eu volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Se você tiver algum assunto que você gostaria muito que eu compartilhasse aqui com você, eu compartilho um pouquinho mais da minha experiência, minha história, e a gente divide juntos. Conte aí um pouquinho da sua experiência, como que tá sendo a sua maternidade aí. Maternar e viver, é isso que a gente tenta fazer todos os dias. É ser a mãe, é ser mulher, dona de casa, é a funcionária pública, a trabalhadora de fora, enfim. Antes de ser mães, somos seres humanas, cheios de falhas, cheias de dificuldades também, cheias de insegurança e que precisa muito de muita sabedoria todos os dias. Então, pede que você alcança. É assim que Deus fala pra gente? Pede que eu vos darei. Então, busca que Ele vai te dar a graça que você precisa. Um beijo, tchau, gente!